Olá, o meu nome é Júlia e nesse vídeo irei mostrar uma pequena parte do que tenho feito em meu projeto de pesquisa intitulado Desenvolvimento e Validação de Método Analítico para a Quantificação do Rivaroxabana em Estudos Biofarmacêuticos. Participam comigo nessa pesquisa a professora doutora Jaqueline de Souza como orientadora e a doutora Tamires Guedes Caldeira como co-orientadora. O Sistema de Classificação Biofarmacêutico, SCB, foi criado em 1995 e tem como principal objetivo fornecer uma ferramenta regulatória para substituir, em condições específicas, os estudos de bioequivalência por testes de solução in vitro. Dessa forma, a dissolução, permeabilidade e solubilidade são alguns parâmetros chaves para que um fármaco administrado por via oral seja absorvido, dividindo os fármacos em 4 classes de acordo com sua solubilidade nos líquidos gastrointestinais e permeabilidade intestinal. Podemos assim dizer que o SCB tem sua aplicação em criação de novos fármacos e formulações, podendo ser um grande aliado no desenvolvimento de medicamentos genéricos e tornando esse processo mais rápido e menos dispendioso. Tendo em mente essas aplicações, no ano de 2022, segundo o DataSUS, os óbitos advindos de problemas no sistema circulatório foram responsáveis por 24% dos óbitos totais no Brasil, sendo necessário que seja dada devida atenção a essas doenças. Por isso, surgiram os novos anticoagulantes orais, os NAUs, incluindo a rivaroxabana, que tem como seu medicamento de referência o Xarelto, um antitrombótico inibidor direto do fator da cascata 10A, que teve sua patente expirada no ano de 2021 e que é um medicamento de alto custo aquisitivo. Assim, o meu projeto tem como objetivo desenvolver e validar um método analítico adequado para a quantificação da rivaroxabana em meios tamponados, que mimetiza as condições fisiológicas do meio gastrointestinal, conforme orientações das agências regulatórias para aplicação em estudos de caracterização biofarmacêutica. Para cumprir com esse objetivo, primeiro foi desenvolvido um método analítico para a quantificação da rivaroxabana em meios tamponados por CLY, e após isso foram realizados testes visando obter parâmetros indicados na RDC 166, que serão detalhados posteriormente. Os métodos utilizados foram desenvolvidos anteriormente por pesquisadores do Laboratório de Controle de Qualidade da Universidade de Ouro Preto, e essas são condições analíticas estabelecidas para a cromatografia líquida de alta eficiência para a quantificação do rivaroxabana. A seguir, falarei sobre os métodos e os resultados obtidos de cada análise. Primeiro, foi testada a seletividade, onde é feita a degradação forçada para testar que no tempo de retenção da rivaroxabana não há eluição ou coeluição de produtos de degradação. Ela foi testada em degradação térmica, 80 graus Celsius, durante 12 horas, hidrólise ácida e básica a 0,1 molar durante 12 e 3 horas, respectivamente. Os valores de decaimento médio estão demonstrados na tabela, e na degradação térmica do pH 4,5 e 6,8, não houve degradação da rivaroxabana. Já na linearidade, foram construídas curvas analíticas feitas em triplicata da seguinte forma. No fluido gástrico simulado em enzimas pH 1,2, foram preparadas 5 concentrações de rivaroxabana. No tampão acetato pH 4,5, foram preparadas 6, e no fluido intestinal simulado em enzimas pH 6,8, 7 concentrações de rivaroxabana. Todas variavam na faixa de 5 microgramas por ml a 20 microgramas por ml. Esses são os resultados obtidos nas curvas médias de cada meio, e foi possível perceber que elas se enquadram nos parâmetros estabelecidos, mostrando assim que o método ele é linear. Depois, foi avaliado o parâmetro de precisão, que irá avaliar a proximidade entre os resultados obtidos por meio dos testes com as amostras preparadas, e foi obtido calculando o desvio padrão relativo, DPR. Foram realizadas 9 determinações intradias e 18 determinações interdias, feitas em 2 dias. Segundo a literatura, os valores devem ser menores que 5%. Os resultados obtidos estão demonstrados na tabela e os valores estão dentro do parâmetro aceito. Já a exatidão, ela vai avaliar o grau de concordância entre os resultados obtidos pelo método analítico em relação a um valor que é aceito como verdadeiro. Sua análise também foi feita em triplicata, podendo ter os valores compreendidos entre 95% e 105%. A análise da exatidão foi feita em 3 concentrações, baixa, média e alta, dentro do intervalo da quantificação da rivaroxabana, e o método se mostrou exato. No limite de detecção é onde avaliamos a menor concentração da substância que pode ser detectada, mas não quantificada, e o limite de quantificação calculamos a menor quantidade de analito que pode ser determinada com precisão e exatidão.
Para realizar os cálculos, utilizei a equação descrita no slide. A tabela mostra os resultados obtidos nos 3 meses tamponados para o limite de detecção e de quantificação, que indicam que o intervalo proposto para a quantificação do rivaroxabana se mostra coerente, uma vez que o menor ponto da curva, que é 5 microgramas por ml, é superior a esses resultados obtidos. Outro método testado foi a robustez, que indica a capacidade do método de resistir a variações analíticas, e foram testados os seguintes parâmetros: proporções de solventes na fase móvel, fluxo de fase móvel, comprimento de onda e temperatura de forno de coluna. Para que o método seja considerado robusto, deve ter os mesmos valores de precisão e também de exatidão ditos anteriormente. Em todos os meios taponados, houve alteração de valores de exatidão somente na mudança de fluxo. Em todos os outros parâmetros avaliados, o método continuou preciso e exato. Dessa forma, podemos dizer que a mudança de fluxo deve ser rigorosamente controlada, para que não haja perda de confiabilidade dos dados. O método analítico desenvolvido é capaz de quantificar o rivaroxabana nos meios avaliados, seguindo os parâmetros estabelecidos pela RDC 166, e se mostra adequado para aplicação em estudos biofarmacêuticos, podendo ser empregado na fabricação de genéricos ou similares, tornando esse processo mais rápido e menos dispendioso. Essas são as referências que eu utilizei no trabalho. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Programa de Pós-Graduação de Ciências Farmacêuticas, ao Laboratório de Controle de Qualidade e às agências de fomento, CNPq, CAPES, FEMIG, pela estrutura, oportunidade e pelo auxílio financeiro. Muito obrigada.